Então, meus amigos, sou o professor Felipe Braga Albuquerque, da Faculdade de Direito da UFC, e nesse período de pandemia eu estou fazendo algumas abordagens aqui, que serão depois objetos de reflexão com os alunos em aulas, e, enfim, é um tipo de reflexão para que os alunos não fiquem sem atividade, sem nenhum tipo de auxílio, e é mais para contribuir com os estudos de casa, para que vocês possam ir adiantando alguma parte do conteúdo e, enfim, despertando a curiosidade do que vai ser aí abordado quando a gente voltar desse período, tá bom? Então, hoje eu separei o assunto servidor público, tá? É uma temática extensa, né? A minha ideia é começar essa abordagem e, no segundo momento, falar um pouco mais dela, e quando a gente presencialmente se encontrar, eu coloco os detalhes, mais aspectos jurisprudenciais e práticos que podem ser abordados, tá bom? Para falar de servidor público, eu já comentei com vocês em aula uma distinção, né, que é importante, e eu abordei o assunto agente público, que é um termo mais genérico, tá bom? O agente público, ele vai denotar qualquer pessoa que mantenha um vínculo com o poder público. Eu falei que esse vínculo pode ser um vínculo temporário, pode ser um vínculo sem remuneração. Dei exemplo de agentes honoríficos, como é o caso dos mesários, dos jurados. Existem também os agentes delegados, né? Um tabelião, um tradutor, tá? Um leiloeiro. Então, eu expliquei já as espécies de agentes públicos, e quando a gente aborda a expressão servidor público, né, ela está contida em diversas legislações, mas o foco de hoje vai ser sobretudo a Constituição Federal, tá certo? Porque a Constituição Federal, no artigo 37, ela tem inúmeras disposições sobre servidores públicos. Então, não esqueçam daquela divisão que eu falei para vocês de agentes públicos, e naquela divisão, eu falei de agentes políticos e também de agentes administrativos. E nos agentes administrativos, que são aquelas pessoas que exercem uma atividade profissional, remunerada, sujeita a uma hierarquia. Essa hierarquia, repetindo, ela é meramente funcional, não é hierarquia moral, tá? Uma hierarquia também não é técnica, tá? Hierarquia funcional, para que a administração pública possa exercer suas atividades de modo organizado, tá certo? Com eficiência. E nós temos, enquanto agentes administrativos, os servidores públicos, os empregados públicos e os temporários. Os servidores públicos vão estar sujeitos ao regime estatutário. A gente já abordou que a União tem um Estatuto dos Servidores Públicos da União, Lei 8.112. Cada estado tem o seu estatuto e cada município também tem o seu. Eles são bem parecidos. É claro que cada ente público vai ter as suas peculiaridades, tá bom? Por exemplo, no município de Fortaleza, tem um dispositivo que é até questionado, que é a questão da isenção de IPTU. Então, o servidor público do município de Fortaleza, ele pode, naquele imóvel que ele reside, pode ser só um imóvel, ele está isento do pagamento de IPTU. Esse dispositivo é até objeto de ações, né? Já foram, inclusive, declaradas inconstitucionais algumas leis municipais, tá bom? Dizendo que isso é um tipo de benefício que não tem relação com o exercício da função pública, né? Como se fosse, enfim, um privilégio. Mas, tirando essas características de peculiaridades, União, Estado, município têm seus estatutos próprios, né? Então, quem ocupa cargo público, né, vai estar sujeito ao regime, né, se for um servidor público, vai estar sujeito ao regime estatutário. Falei para vocês que os servidores públicos, onde é que eles estão? Né? Estão na administração direta, União, Estado, Distrito Federal, municípios, em todos os órgãos, né? E vão estar também na administração direta, nas pessoas jurídicas de direito público. Quais são? Né? As pessoas jurídicas de direito público que fazem parte da administração indireta. Nós temos as autarquias
e as empresas públicas com personalidade jurídica de direito público, tá bom? Então, os servidores públicos vão estar por aí. Empregado público, pessoal, ele vai estar sujeito a um regime jurídico privado, regime jurídico seletista da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, tá? E temos também os temporários, que são contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional interesse público, está previsto na Constituição, no artigo 37, inciso 9, né? Na verdade, eles não possuem nenhum cargo, nem emprego público, é uma função pública, né? O vínculo deles é contratual, é um contrato de direito público, né? E não tem relação trabalhista, ele não vai poder reclamar na Justiça do Trabalho qualquer questão atinente a essa relação jurídica aí, uma relação contratual. Pode até questionar aspectos dessa relação jurídica na Justiça Federal, tá bom? Por exemplo, digamos que ele tenha sido contratado para dar uma carga horária X e a entidade pública que o contratou está ultrapassando essa carga horária, digamos um professor substituto, está ultrapassando essa carga horária e não está pagando. Então, depois ele pode mover uma ação de cobrança na Justiça Federal para dizer que o vínculo contratual dele foi descumprido, tá bom? Mas o objeto aqui da aula é servidor público. Tá? Não vou falar dos temporários, não vou falar dos empregados públicos, salvo algumas questões atinentes a acesso, greve, etc., mas é sobretudo para servidor público, tá bom? Antes de abordar alguns aspectos específicos, eu só queria fazer um pouco da distinção, que é muito comum, né? Está no artigo 37, inciso 5º. Eu vou ler a redação dele aqui para vocês. Diz o seguinte: as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes e cargo efetivo. Então, nós temos funções de confiança, tá? São exercidas por servidores públicos que têm cargo efetivo, uma pessoa que foi aprovada no concurso público, tá certo? E nós temos também os cargos de comissão, que são preenchidos, né, por pessoas que venham a ter uma destinação de direção, chefia e assessoramento. Então, nós temos uma distinção aí de função de confiança para cargo em comissão, que a função de confiança para quem tem um cargo, por exemplo, na universidade, nós temos um chefe de departamento, pró-reitores, tá? Nós temos diversos cargos que são funções de confiança, na verdade, elas são de livre nomeação e exoneração, mas para as pessoas que têm cargo efetivo, então, por exemplo, não pode ser chamado pró-reitor numa universidade uma pessoa de fora da universidade, tem que ser um professor ou um servidor técnico administrativo, tá bom? Já no cargo de comissão, não. Cargo de comissão, qualquer pessoa pode exercer um cargo de comissão, tá certo? Agora tem que ter um percentual mínimo, a legislação que vai colocar esses percentuais, tá bom? Esses cargos e comissões, eles não têm concurso público, então por exemplo, qualquer pessoa pode exercer um cargo de comissão, não precisa ser concursado, tá? E esse é um grande problema do Brasil, porque há uma questão eleitoral por volta disso, por trás disso, e vários são chamados de comissionados, cargos comissionados, são pessoas que vão defender, né, os interesses públicos da pessoa que está no poder. Eles vão querer permanecer, alguns vão querer permanecer lá naquela função. Então, isso é bastante criticado, tá bom? Agora, uma questão importante é que eles vão se destinar à direção, chefia e assessoramento, tá? E, na prática, isso tem sido bastante descumprido, né? O Supremo Tribunal Federal coloca que isso não pode ser livremente disposto para qualquer tipo de atividade, tá certo? Então, por exemplo, querem colocar carga em comissão para a pessoa que vão fazer limpeza, tá? Esse tipo de atitude tem que ser terceirizado ou então tiver um cargo público, provimento efetivo, vai ser exercido por essa pessoa, mas não é para ter, para essas funções básicas, cargos em comissão, tá bom? Tem que ser para questões de livre nomeação
exoneração também, mas é para direção, chefia e assessoramento, tá bom? Mas eu vou passar em frente, tem um quadro sinótico que eu coloquei para vocês depois dar uma olhada e verem algumas diferenças, mas, enfim, a Constituição dispõe sobre isso e é uma questão importante observar essa diferença do cargo em comissão para a função de confiança, né? A função de confiança, ela vai ser destinada a quem ocupa cargo público. E o cargo em comissão não é, até meio que contraditória essa nomenclatura, né? Cargo em comissão, a pessoa nem precisa ter concurso público, tá bom? Mas vamos lá. Vamos aqui falar da questão do acesso. Acesso a cargos, empregos e funções, né? A Constituição Federal coloca no artigo 37, inciso 1º, que cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Detalhe, pessoal, é a lei que vai exigir, né, requisitos para que você assuma um cargo público. Não é tão somente um edital, não é uma portaria, não é uma resolução, não é um decreto, é a lei que vai colocar os requisitos. Isso tem vários desdobramentos que a gente vai abordar hoje. Por exemplo, a questão do exame psicotécnico, né? Que é hoje para, por exemplo, policial federal, o exame psicotécnico ele é obrigatório, mas não era. Então, alguns concursos antigos da Polícia Rodoviária Federal tinham um edital e colocava esse exame psicotécnico, não estava na lei que criava o cargo do policial rodoviário federal, e muitas pessoas eram reprovadas no psicotécnico, entravam na justiça e o Poder Judiciário depois unificou o assunto dizendo que tinha que ter uma previsão legal desse tipo de exame, né, na lei que cria o cargo público. Então, essa legislação tem sido alterada para evitar que esse tipo de brecha não se suceda, tá bom? Então, os requisitos para que você tenha acesso ao cargo público devem estar previstos na lei, tá bom? Então, requisitos, seja de escolaridade, seja de diplomação, né, específica para que tipo de cargo, ou habilidades, enfim, qualquer tipo de requisito tem que estar na lei. E estrangeiro, professor, estrangeiro, na verdade, o Brasil ele tem vários acordos, tá? Por exemplo, com Portugal, Espanha, esses países eu já verifiquei, até porque eu já participei de bancas de seleção de concurso público e foi apresentado esses acordos. Então, por exemplo, para as universidades é permitido. Eu, se quisesse fazer um concurso público lá em Portugal, eu poderia, tá bom? Mas tem que ver a legislação específica, tá bom? Se não tiver lei específica, o Estatuto do Estrangeiro tem poucas disposições sobre esse assunto, então isso vai depender, sobretudo, desses acordos bilaterais entre países que depois são sancionados, né, aprovados no Congresso Nacional, e o presidente o faz, os incorpora por meio de um decreto, tá bom? Tem força de lei. Ok, pessoal? Então, acesso brasileiro e estrangeiro na forma da lei, lembrando que não é um requisito subjetivo de um edital, ou de um decreto qualquer, ou de uma portaria. Tá bom? Detalhe, que o veto, se você for vetar a participação de um candidato no concurso público, isso tem que ser motivado, porque essa motivação, em razão da teoria dos motivos determinantes, vão incorporar a esse ato administrativo, um ato de negar provimento a um recurso, né? Porque isso pode ser objeto de um outro recurso ou de uma impugnação do Poder Judiciário, tá bom? Coloquei também para vocês que alguns cargos são privativos de brasileiro nato, tá? Cargo de presidente da República, está lá no artigo 13, parágrafo 3º, tá bom? Deixa eu ver se é o 13 ou é o 12. Deixa eu só conferir aqui para vocês. Não, desculpa, é artigo 12, corrijam aí. 12, parágrafo 3º, tá? Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado,
né, que são a ordem sucessória, né, do presidente da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado e da Defesa. Em alguns países, esses cargos não são privativos. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, oficial de Forças Armadas, né? A gente sempre vê imigrantes mexicanos, brasileiros, até alguns artigos colocando que as pessoas ficam na linha de frente para serem os primeiros a serem mortos. Enfim, não sei se é conspiração ou não, tá? Mas eles podem sim ter acesso às Forças Armadas. Eu não sei, não conheço a legislação americana como um todo para saber se qualquer tipo de patente, tá? Mas lá também nos Estados Unidos, o brasileiro não, desculpe, americano, para ser presidente da República tem que ser nato, né? Nós tivemos o caso do Arnold Schwarzenegger, que foi governador da Califórnia, e cogitou-se a candidatura dele à presidência dos Estados Unidos, e, salvo engano, ele é austríaco, né? Então, não pode. Aqui também no Brasil, nós temos o caso da professora, presidente italiana, me fugiu o nome dela agora, uma processualista, mas que, enfim, radicada no Brasil há muitos anos, eu acho que ela até se aposentou, e, enfim, havia sido cotado para o Supremo Tribunal Federal, mas não podia. Ok? Então, passando à frente, vamos para o inciso 2º, artigo 37. O inciso 2º fala da questão do concurso público, tá certo, pessoal? O concurso público, ele é obrigatório para o acesso a qualquer cargo ou emprego público. Então, prestem bem atenção nisso. Então, para você ser um servidor público, tá bom? Você vai ter que ser aprovado num concurso público. Isso não significa isso, a Ada Pellegrini. A Ada Pellegrini de novo. Obrigado, Bicauã. Isso, a Ada Pellegrini, que era... Eu acho que ela se aposentou, né? Então, ela estava sendo cogitada para o Supremo Tribunal Federal, mas eu acho... Isso, faleceu, pena, mas enfim, ela estava bem cotada, mas ela não é brasileira nata, tá bom? Na verdade, já faz tanto tempo, né, que eu estudei TGP pelo livro da Ada Pellegrini, né, mas eu fiz TGP há 20 anos atrás, né? Então, assim, e essa história já vinha na época, né? Então, o tempo passa na época, ela já devia ter 60 anos, nem sei, e hoje ela estaria com 80, né? Então, não acompanhei mais a professora, que foi uma grande doutrinadora, tá bom? Um livro muitíssimo didático, muito interessante. Mas vamos aqui continuar. Então, a investidura em cargo ou emprego público, pessoal, vai depender da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, tá? Na forma prevista em lei. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declaradas em lei de livre nomeação e exoneração, como eu estava abordando aqui para você. Então, tirando esse cargo de comissão, para você ser servidor público, ocupar um cargo público, vai depender da aprovação num concurso público. Emprego público também. Então, quem for trabalhar na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, ou seja, qualquer empresa pública ou sociedade de economia mista, também vai ter que ser aprovado num concurso público, tá certo? Salvo também nessas instituições, nos cargos em comissão, tá bom? Tem alguns que são de indicação, inclusive, do presidente da República, o presidente, etc. Tá bom? Detalhe, pessoal, aqui eu queria só colocar algumas observações, que essa questão de título, ela não é uma exigência de todo tipo de concurso público, porque vai ter que ter uma justificativa para ter título. Então, um concurso público para coveiro, tá certo? Cemitério municipal do município X vai fazer um concurso público para coveiro. Não vai ter a exigência de título. Título é para um cargo que justifique um conhecimento técnico especializado. Então, médico, professor, né, advogado, perito, contador, etc. Tá bom? Aí exige um diploma, tá certo? Um título, e aí esse título
vai fazer parte do concurso público, mas o título ele vai ter um caráter meramente classificatório. O Supremo Tribunal Federal já entendeu dessa maneira. Você não vai ser eliminado, tá bom, quando chegar a questão da contagem lá dos títulos. É tudo bem que você pode ser eliminado do concurso público se o cargo é privativo de bacharel em direito, se você não tiver o título de bacharel em direito, tá bom? Aí isso aí não tem nada a ver com a eliminação, é requisito do cargo mesmo, tá bom? Não tem nada a ver com essa questão que eu estou falando. Então, se for questão classificatória, tá? Aí os títulos eles não vão ensejar uma eliminação do candidato no certame, tá bom? A Constituição coloca algumas carreiras específicas que vão ter esse tipo de exigência, né, como magistratura, advocacia pública, defensoria pública. Então, vão ter títulos, tá bom? Porque está na Constituição Federal, mas a legislação como um todo ela é bem esparsa nesse assunto e não tem por que a gente ficar enumerando quais são os cargos que tem ou não. Exame psicotécnico, avaliação psicológica, como eu já havia abordado no início aqui dessa discussão com vocês, tem que ter uma previsão em lei, tá? Aí, quando tem a previsão em lei, o edital vai reproduzir essa exigência, tá bom? Tem que ter critério objetivo para avaliar o candidato desses exames psicotécnicos, não é enfim, colocar um psicólogo cadastrado e ele vai fazer qualquer tipo de pergunta, não. Então, na Polícia Federal, se vocês quiserem olhar esses requisitos objetivos, vão estar lá e vão delimitar agressividade, comportamento, enfim, os requisitos objetivos previstos em lei, tá bom? Outro detalhe é a possibilidade de recurso. Então, o psicotécnico tem que, sim, essa possibilidade de recurso, vai ter que ter a motivação, tá bom? É difícil o provimento de recurso dessa natureza, porque vai chegar muito nessa questão de mérito e geralmente o judiciário não se miscui nessa questão, mas há essa possibilidade, se em razão dos motivos determinantes a questão, o candidato foi excluído por um motivo que não está lá nos critérios objetivos do edital, aí sim caberia o judiciário se miscuir nessa questão, tá bom? Outra questão de concurso público que eu queria abordar para vocês aqui é a questão de bons antecedentes, tá bom? Que alguns editais colocam isso, inclusive editais para as forças policiais, né? Isso aí é objeto de alguma discussão. Então, se você está respondendo a um processo, você poderia ser reprovado numa fase de um concurso público, né? Isso, nós temos inúmeras ações no Poder Judiciário. Quem fizer uma rápida pesquisa aí vai achar essa disposição, tá bom? Mas o Poder Judiciário já fixou, já tem decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que isso viola a ampla defesa, o contraditório. Enfim, você não pode barrar uma pessoa se ela está sendo objeto de um processo, tá bom? Aí, enfim, poderia ter aquela discussão da prisão da segunda instância, que o Supremo Tribunal Federal colocou, mas em geral é o trânsito em julgado mesmo, tá bom? É o trânsito em julgado. Eu tive um caso de um aluno meu, olha que caso curioso, só para que também não fique só uma colocação de temas. Eu tive um caso de um aluno meu que ele passou no concurso para agente, não sei se era Polícia Civil, né? Agente de Polícia Civil, não lembro o nome do carro, acho que é agente de Polícia Civil. E aí ele namorava uma moça e essa moça tinha menos de 18 anos, tinha 17 anos. Ele namorava com essa moça há, sei lá, 5 anos, 6 anos, e a mãe da moça não gostava dele. Ele também não gostava dela, né? Era uma relação meio conturbada. Mas, enfim, quando ele foi aprovado no concurso público, a sogra, né, que ele não era casado ainda, a sogra fez um BO,
tá? E pediu para ser dado tipo, continuidade no processo de estupro, né? Porque ele, na época, devia ter, sei lá, 22 anos e namorava com uma moça de 17 e tinha relação sexual com a moça e a mãe dela, desculpe, acusou ele de cometimento de estupro, né? Enfim, eu sei que ele estava respondendo ao processo, né? Respondendo ao processo e foi aprovado nesse concurso público que ele não assumiu, pessoal. Não assumiu, ele me disse que o advogado dele recorreu, conseguiu liminar, a liminar era cassado, o Estado se negava a assumir, enfim, e demorou tanto esse processo que ele foi aprovado em outro concurso público que não teve esse requisito de bons antecedentes e ele tomou posse, né? E só para que vocês tenham noção, ele casou com a moça, tá? Isso deve fazer, sei lá, mais de 10 anos, e ele ainda tá com ela, enfim, a relação dele com a sogra é que eu não sei, né? Mas é uma situação que desperta muito essa questão no Poder Judiciário, tá bom? Outro detalhe que eu queria colocar para vocês é a questão da cláusula de barreira, né? Essa cláusula de barreira, geralmente alguns concursos colocam etapas, né? Que alguns candidatos eles não seriam eliminados por insuficiência de desempenho, né? Mas eles só colocariam, tipo assim, para a segunda fase serão aprovados os 100 primeiros ou 200 primeiros, etc. Tá? Isso é considerado válido, tá bom? Então, essa cláusula de barreira, ela não viola o princípio do concurso público, tá? Se o edital coloca de maneira muito clara, o Poder Judiciário, inclusive, já tem decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Tá? Então, vamos para a segunda fase, os 100 primeiros, os 200 primeiros, os 1.000 primeiros, não tem problema. O edital pode colocar esse requisito, tá bom? Provas físicas, pessoal. Provas físicas aqui, a gente tem jurisprudência bem vacilante, bem divergente nesse assunto. Porque por mais que o Supremo Tribunal Federal já tenha decidido que aquelas circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico, de força maior, elas não dão direito a uma segunda chamada, tá bom? Não dão. Mas aí tem algumas exceções, a questão da grávida, tá? Por exemplo, você levou uma queda, você sofreu um acidente, uma questão de força maior, né? Em geral, não se permite uma segunda chamada, tá bom? Como eu falei para você, existe jurisprudência vacilante que em um caso específico ou outro permite, mas é a minoria. A priori, as suas condições pessoais, tá? Que você teve, tá bom? Teve um mal-estar no dia anterior, enfim, não permitem uma segunda chamada, tá bom? Essa é a regra geral. Agora, a gestante tem essa previsão, né? Já meio que consolidado. Talvez agora situação de pandemia, né? Com certeza os concursos estão sendo alteradas essas provas, né? Prova física, tá bom? Dentre outras questões. Até porque as pessoas não estão podendo fazer exercício físico em academia, né? Então não dá para se preparar. Então essas questões excepcionais podem ser objetos, né, de uma decisão à parte. Ok? Alguma dúvida? Vão perguntando aí se tiver qualquer dúvida. Prazo de validade do concurso público. Prazo de validade, a Constituição Federal coloca no artigo 37, inciso 3º, né, que é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, essa é uma atividade discricionária da administração pública, tá? Dizer qual é o prazo de validade, vai estar lá no edital, tá bom? E essa questão da prorrogação, ela vai ser contada a partir da data que for homologado o concurso. Então, o concurso terminou a última prova em janeiro, ele foi homologado, o resultado final, né? Foi em primeiro lugar João, segundo Marcos, terceiro Patrícia, quinto Frederico, enfim.
resultado homologado, publicado no Diário Oficial, é a partir daí que vai contar o prazo de renovação, né, de validade do concurso público para fins lá de uma possível renovação, tá certo? Ou prorrogação. Então, vai depender, é uma atividade discricionária, não cabe ação para prorrogar esse concurso público. Agora, nós estamos, por exemplo, vivendo um momento de extensas prorrogações, porque, em razão desse ajuste fiscal decorrente da emenda constitucional número 95, né, o governo federal não está abrindo concursos públicos, então, vários concursos públicos que haviam sido abertos em anos anteriores estão sendo objeto de prorrogação para que os cargos não fiquem vagos, tá bom? Então, para diminuir esse prejuízo, isso está acontecendo bastante, né? Então, para quem está querendo fazer concurso público agora é ruim, mas para quem tinha ficado classificado e não tinha expectativa de ser chamado, porque geralmente eram os primeiros, está tendo agora uma boa possibilidade de ser chamado, ok? Outra questão, que é o objeto do acesso ao cargo em emprego público, é a aprovação dentro do número de vagas, tá certo? Então, se são 10 vagas, se você passa entre os 10, você vai ter o direito subjetivo de ser chamado, tá bom? Inclusive, se dentre esses 10, o nono, o primeiro, ele resolve desistir, tá? Dentro do prazo de validade do concurso, você tem o direito de ser nomeado, tá bom? Digamos que a pessoa passou em outro concurso ou não quer, tá bom? Porque se frustra, isso é muito comum hoje em dia, tá? Conheci tem um ex-aluno meu que abandonou no ano passado a magistratura, tá certo? Em razão da reforma da Previdência. Então, ele foi chamado para um escritório de advocacia grande e está lá ganhando mais do que na magistratura, recebendo percentual de lucro, e disse que está bem mais satisfeito, tá bom? Fora que está morando na capital e algumas pessoas ficam no interior afastado, né? Então, tem as suas vantagens, é uma questão de projeto de vida, tá bom? Outra questão que tem levantado muito a discussão nos tribunais é, por exemplo, eu não fui aprovado no número de vagas, tá? Mas o governo estadual, municipal, federal tem feito seleção para comissionado, tá? E várias pessoas estão se aposentando, ou seja, várias situações jurídicas ocorrem paralelamente. E aí, a gente tem verificado que o judiciário tem sido sensível a essas situações. Então, se você provar que foram aposentados 5 pessoas do cargo que você ocupa e faltam 5 para ser a sua vez, você pode solicitar a sua nomeação por estar dentro da ordem lá de preferência, tá bom? Porque ocorreu essa situação, essa carência no serviço público. O complicado é você acompanhar isso no Diário Oficial, mas você, com base na lei do acesso à informação, pode requisitar as informações do poder público, tá bom? Junto ao órgão, para que você tenha permanentemente esse cadastro de quantas pessoas se aposentaram ou morreram, ou enfim, o cargo ficou vago para que você possa pleitear essa nomeação, tá certo? Fora da questão dos comissionados, que às vezes o governo faz uma seleção, tá? Ou então nomeia livremente, como pode, né? Alguns comissionados, e aí frustra quem está prestes a assumir um cargo público, porque ele não quer ter um dos maior, então está batendo nos limites da lei de responsabilidade fiscal para contratação de pessoal. Então, essas questões podem ensejar um processo. Agora, um detalhe. Professor, se, digamos, eu fui preterido na minha ordem de classificação, eu eram 10 vagas, eu era o 10º e foi chamado o 11º. E eu entrei com ação judicial e passei 5 meses para ser nomeado.
tá bom? Eu vou ter direito à remuneração desses 5 meses, tá bom? A jurisprudência diz que não, tá? Então, esse prejuízo que você teve em razão de uma decisão judicial, aliás, não é nem um prejuízo, é uma vantagem, né? Mas esse prejuízo em razão desse ato do poder público arbitrário, ele não vai ensejar o direito à remuneração. É claro que o servidor público que agiu por abuso, ele pode estar sujeito a um processo disciplinar, pode até haver um abuso de autoridade, tá bom? Nesse tipo de situação, tá? Ok? Vamos agora falar um pouquinho de portadores de deficiência, tá certo? A Constituição Federal aborda essa questão, tá? Aos portadores de deficiência, dizendo que, na verdade, a Constituição Federal aborda isso lá no artigo 37, inciso 7º, 8º, desculpe. Deixa eu ler aqui para vocês. Estou aqui com a Constituição aberta. Diz o seguinte: a lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. A gente já sabe, porque isso é muito divulgado, a questão do percentual de 20%. Esse percentual de 20% ele é na administração pública federal, porque na Lei 8.112, né, o Estatuto dos Servidores Públicos da União, tem um dispositivo nesse sentido, dizendo que são reservadas às pessoas com deficiência até 20%, tá bom? Está lá no artigo 5º da Lei 8.112. Nós temos um decreto também, que é o decreto 3298, que ele regulamenta a Lei 7853 de 89, que é a lei que fala dos portadores de deficiência, e esse decreto reservou um percentual mínimo de 5%. Então, pelo menos 5% de cargo público vai ser reservado a profissionais, a pessoas portadoras de deficiência. Inclusive, para qualquer tipo de cargo, pessoal. Qualquer tipo de cargo, inclusive cargo de policial, tá bom? Há uma discussão. Um cargo que vai exigir um vigor físico, tem que ter esse percentual, sim, tá bom? Porque nada impede que as pessoas possam desenvolver atividades remotas, então, atividade de monitoramento, atividades administrativas, atividade de inteligência, tá? Então, nem sempre é necessário o vigor físico para ser um policial, tá bom? Na maioria das atividades, sim. O bombeiro também, tá? Mas existe também o bombeiro que faz o planejamento, que atende o telefone, enfim, desenvolve atividades de importância lá na corporação que ele trabalha, tá bom? Tem um detalhe, pessoal, que esse decreto coloca a questão do arredondamento, né? Então, por exemplo, se for uma vaga, né, não vai ter esse percentual, tá? Então, esse arredondamento, ele não pode implicar em ultrapassar esse limite, tá bom? Não tem como você criar uma regra de arredondamento e colocar que um concurso que é de uma vaga vai ser uma vaga para portador de deficiência, tá bom? Então, é acima de 3, tá? Então, 4 vagas ou mais, vai ter esse percentual aí, no caso de 20% para o servidor público federal, ou pelo menos de 5%. Então, vai ter que ver, na verdade, o edital do concurso, o tipo de cargo. Geralmente, o edital vai se referir a esse decreto aqui, o 3298, tá bom? Nós temos também, pessoal, uma lei, que é a Lei 12.990 de 2014, que ela vai prever a questão de cota para negros nos concursos públicos federais, tá? Que envolve não só a administração direta, mas como a indireta. Então, vai pegar autarquia, empresa pública, sociedade econômica mista, que também vai reservar um percentual de 20%, tá bom? E esse caso, pessoal, a lei ela vai ter uma vigência de 10 anos. Então, em 2024, ela entrou em vigor, se não me engano, em junho de 2014. Então, até junho de 2024, nós vamos ter esse incentivo à participação de negros no serviço público, tá bom? É uma questão bem
não vou dizer contraditória, mas gera uma discussão ideológica muito grande, né? Mas se vocês... Teve um concurso público, eu fui para a posse de um amigo meu, vai fazer uns, não lembro, 5, 8 anos atrás. Um amigo meu passou no concurso, faz mais tempo, faz mais de 10 anos. Ele passou no concurso público para procurador da República, tá bom? Então, chamou a atenção de, sei lá, não lembro a cerimônia de posse, mas eram mais de 50 pessoas, não tinha 50, 60 pessoas, nem, não lembro, mas não tinha um negro, né? Então, às vezes choca isso muito no serviço público, pessoal, choca bastante. Então, a ideia da cota é essa medida inclusiva mesmo, que eu não vou aprofundar nesse assunto, já, já foi declarado constitucional no Supremo Tribunal Federal, nós temos, enfim, a lei sobre esse assunto, tá bom? Mas eu não poderia deixar de lembrar dessa observação, já que a gente está falando de acesso a cargo público, tá bom? Nepotismo é uma questão também que envolve servidor público, tá bom? E vai também resvalar, sobretudo, nesses cargos de comissão. Por quê? Porque a súmula vinculante número 13 vai dizer o seguinte, que a nomeação de cônjuge, companheiro, parente, colateral até terceiro grau, tá certo? Ele não pode, inclusive de autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão de confiança ou ainda de função gratificada da administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal, né? Então, você não pode fazer a nomeação, né? Isso melhorou bastante, foi um grande avanço da nossa, não só da jurisprudência, né? Porque isso foi uma súmula vinculante, mas essa súmula vinculante ela foi corporificada em várias emendas constitucionais às constituições dos estados e a várias leis ordinárias, tá bom? Então, no estado do Ceará, por exemplo, nós temos essa regra na Constituição, tá? Do estado, foi por uma emenda. E, enfim, isso não coíbe, tá bom, a nomeação para cargo político. Isso é uma observação. Se vocês entrarem no site do Supremo Tribunal Federal, tem lá em jurisprudência temática, tem só sobre súmula vinculante, desculpe, só sobre nepotismo, tá? Então, tem vários casos, tem inúmeras peculiaridades sobre nepotismo, vale a pena vocês clicarem lá para verificar essas hipóteses. Mas, por exemplo, se eu sou prefeito do município, eu posso nomear minha esposa para ser secretária, é um cargo político, tá bom? Então, isso não viola a súmula vinculante número 13, tá bom? É claro que, do ponto de vista político, isso gera um desconforto, tá? A imprensa, mesmo assim, não concorda, tá? Mas, do ponto de vista da legalidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu que esse cargo político vai denotar uma confiança básica, né? Então, são cargos estratégicos para a função estatal, então, pode ele nomear lá os parentes, tá bom? Por afinidade, em linha reta, etc. Agora, que há muito, pessoal, no começo, era um nepotismo cruzado, tá? Então, isso, a gente viu isso em vários tribunais, isso ensejou reclamações no Supremo Tribunal Federal. Então, o que é que acontecia? Eu sou desembargador, digamos, e eu não nomeava a minha filha para ser assessora do meu gabinete, e eu nomeava a filha do meu amigo desembargador. E o meu amigo desembargador nomeava a minha filha. Então, havia muito esse nepotismo cruzado, tá? E isso proibido também aí pela súmula, né? E, enfim, vai depender do controle, porque é difícil as pessoas saberem disso, e às vezes elas são nomeadas e ninguém pergunta quem você é, quem é seu pai, sua mãe. Então, se não for uma pessoa fofoqueira, né, e se não tiver esse controle lá no tribunal, no setor pessoal, né, elas têm que assumir
quando vão assumir, tem que assinar um documento perguntando se tem algum tipo de vínculo familiar. É um formulário geralmente padrão, né? Mas às vezes isso passa, né? Infelizmente passa, tá bom? Vamos falar agora, pessoal, de Associação Sindical e Direito de Greve, né? A Constituição Federal assegura o direito de greve, a norma de eficácia plena, tá bom? Segundo aquela classificação lá do professor José Afonso da Silva, né? Alguns colocam com norma de eficácia limitada, de princípio institutivo, é um instituto que vai ser nomeado, vai ser regulado por lei, a greve, mas em geral não. A jurisprudência é bem pacífica, dizendo que é uma norma de eficácia plena, o servidor tem direito à greve. O Supremo colocou alguns contornos, né? Por exemplo, a questão de salário, a administração pública ela pode cortar o salário, pode cortar o ponto, né, para quem faltar, salvo se você estiver exercendo a greve em razão de uma ilegalidade do poder público, tá bom? Por exemplo, se o poder público não está garantindo equipamento de proteção individual e você faz a greve para a concessão desse equipamento, então não pode ser cortado lá o seu ponto, tá bom? Não pode ser suprimida a sua remuneração, porque é uma ilegalidade cometida pelo poder público, tá bom? Mas, enfim, se for uma questão salarial, tá? Aí sim, se for só questão salarial, o governo pode fazer esse corte de ponto, tá bom? Pode cortar a remuneração. Isso foi muito criticado no Supremo Tribunal Federal, que disse que esvaziou o direito de greve para o serviço público. E, enfim, isso pode ser objeto de mudança. Isso muda um presidente da República, se ele é mais voltado à parte do trabalhador ou do mercado. Isso, quer queira, quer não, influencia na tomada de decisão dos membros da Suprema Corte, vai influenciar em quem está sendo nomeado na Suprema Corte. É uma questão muito complicada, né, de se abordar, tá bom? Tenho certeza que, enfim, mudar a composição do Supremo, mudar os próximos 6 ministros, pode ser objeto de uma mudança jurisprudencial, tá certo? Mas detalhe, havia também essa discussão se os servidores públicos tinham ou não direito de greve, né? E aí vários mandados de injunção eram ajuizados no Supremo Tribunal Federal, e eu coloquei aqui 3, 670, 708 e 712, né, que o Supremo chegou ao entendimento por uma doutrina concretista, no sentido de que, vocês já devem ter estudado isso no direito constitucional, tá bom? Que enquanto não for aprovada a lei de greve no serviço público, que a Constituição coloca no artigo 37, que é assegurado o direito de greve nos limites definidos em lei específica, essa lei específica nunca foi aprovada no Congresso Nacional. As pessoas gostam muito de falar em inércia do Congresso Nacional, na verdade não é uma inércia, existem inúmeros projetos de lei, mas é por questão política mesmo, tá bom? O governo não quer colocar isso, pode achar que isso vai trazer uma série de movimentos grevistas, então é uma questão política da Câmara e do Senado não colocar isso em votação, né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, que tem esse controle da pauta, e o governo tem negociado para que esse tipo de lei não vá adiante, os governos, né? Tá bom? Enfim. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele já decidiu que enquanto não for publicada essa lei, aprovada no Congresso Nacional essa lei de greve, para o serviço público vai ser aplicada no que couber, né, a lei de greve da iniciativa privada, que é a lei 7783 de 1989, que vai falar lá dos serviços essenciais, o percentual de pessoas que podem ou não parar, né, o percentual mínimo, tá bom? Então, essas questões são objetos aí de regulamentação. Greve sempre é bem comum isso ser levado ao Poder Judiciário, porque se você for meio que cumprir com esses requisitos como um todo, né, você não consegue um movimento, essa mobilização. Tá? A greve é um movimento muito político, tá bom?
um movimento de choque, de poder, então vai depender muito da mobilização, tá certo? Observação, que vocês... É uma observação já muito pública, nós passamos no Brasil inteiro uma série de paralisações policiais nos últimos meses, né? E a Constituição veda expressamente a greve para os militares, tá bom? E o Supremo Tribunal Federal reafirmou essa jurisprudência no início de 2019, que para os policiais também, civis, Polícia Federal, Polícia Civil, também é proibido o movimento de grevista, tá bom? Então, é uma questão peculiar, porque segurança pública, isso pode ensejar movimentos paramilitares e é uma questão que é meio que insuscetível, não tem como a gente possibilitar. Quem sabe, futuramente, com a segurança, enfim, monitorada, de videoconferência, de videoconferência, de vídeo monitoramento, isso possa ensejar uma mudança de perfil, mas no nosso contexto atual não tem como isso ser objeto de uma mudança constitucional. Não vejo isso a curto prazo, tá bom? Ok? Greve é um assunto bem complexo, ele enseja várias abordagens, tá bom? De greve política, greve jurídica. Eu tenho um aluno escrevendo uma dissertação de mestrado só sobre esse assunto, mas eu vou, enfim, deixar para abordar essas questões na aula presencial com vocês, tá bom? Que é um assunto que desperta muito o meu interesse. Vamos falar aqui também sobre remuneração de agentes públicos, pessoal. A remuneração dos agentes públicos é uma questão que também seja algumas discussões. Eu queria só falar uma discussão bem doutrinária mesmo, uma abordagem clara, simples, que é a remuneração dos agentes políticos, que é chamado de subsídio, né? E esse subsídio é um estipêndio. O estipêndio significa remuneração. Então, é um estipêndio fixado em parcela única, que é vedado qualquer tipo de acréscimo, gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer outra espécie remuneratória. Então, por exemplo, na magistratura, né? Agentes políticos, presidente da República, legisladores, membros de Tribunal de Contas, Ministério Público, essas pessoas, ministros de Estado, essas pessoas recebem subsídio. Então, o subsídio é uma parcela única, vai lá, digamos, um juiz federal vai receber, sei lá, 30 mil reais, é o subsídio dele. Então, é vedado, né, entre aspas, que ele receba uma gratificação, um abono, né? Eu sei que isso existem uma série de exceções, tá? Eu tenho amigos juízes federais que eles narram que recebem auxílio para comprar notebook, auxílio para comprar livro, motorista, carro, o auxílio moradia, né? A Constituição tentou segurar esse tipo de... a legislação tentou, quando criou essa ideia de subsídio, tentou segurar esses pendurucaios, né? Essa expressão bem colocada, mas não tem sido conseguido. A gente não consegue frear, né? Se a gente for ver, acho que eu vi uma pesquisa, eu estou esquecendo quem foi o autor dela, o instituto, mas que aproximadamente 70% dos membros do Poder Judiciário recebem acima do teto constitucional, né? Então, no serviço público, não. No serviço público, eu já vi vários casos de colegas meus que tem lá no contra-cheque, lá, abate teto, tá bom? Porque, enfim, chegou no teto constitucional, aquilo que ultrapassar não vai ser pago, né? Tá bom? Mas vamos aqui, se tem um subsídio, essa parcela única, não é para ter nenhum tipo de gratificação, salvo algumas indenizatórias, tá? E é a modalidade remuneratória dos agentes políticos e também de algumas carreiras, como a AGU, Defensoria Pública da União,
Polícia Rodoviária Federal, tá bom? A legislação pode criar para carreiras específicas o pagamento mediante o subsídio, tá? Para os servidores públicos, que é o objeto mais específico da aula de hoje, eles vão receber vencimentos, e o vencimento vai ser composto de um vencimento base, tá? Mais vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Por exemplo, no meu caso de professor, eu tenho o vencimento base e vantagens. Por exemplo, a gratificação de titulação é uma vantagem criada por lei, tá bom? Existe, por exemplo, auxílio saúde, recebo, sei lá, R$ 200 por mês de auxílio saúde, mas foi criado por lei, tá bom? Então, essa é a remuneração do servidor público. E dos empregados públicos, eles têm um salário, que é similar ao salário, né? Enfim, é um regime jurídico de direito privado, então tem as mesmas vantagens. Aí, se você fizer uma comparação, por exemplo, o empregado público tem direito ao FGTS e o servidor público não tem FGTS. Então, numa rescisão trabalhista ou numa aposentadoria, o empregado público vai ter essa vantagem, enquanto que o servidor público não. O servidor público se aposenta, vai ter lá direito à sua aposentadoria, que hoje em dia não tem mais aquela integralidade, né? Nós passamos, né, na próxima abordagem do servidor público, eu comento mais sobre isso, sobre a questão de aposentadoria, mas cada vez mais há um achatamento do direito à remuneração para os aposentados, tá bom? Tem outros conceitos, a ideia de pensão, né? Pensão é o termo técnico para aposentado, né? Tá? Ou então desculpe, a pensão é o cargo técnico para quem é um beneficiário, né? Então, se, por exemplo, eu venho a falecer e a minha esposa é a beneficiária, ela vai receber uma pensão, tá? Ou então, filho, etc. Tá? E o provento, tá? O provento é a remuneração dos aposentados, tá? A remuneração técnica, a nomenclatura dos aposentados é a palavra provento, tá bom? Eu queria falar só mais de um aspecto aqui para vocês, que é a questão da acumulação remunerada. Eu nem coloquei nesse material que eu entreguei, mas só para acabar hoje o assunto, e depois a gente continua falando de servidor público, a Constituição coloca lá no artigo 37, inciso 16, que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11, né, que é a questão do teto remuneratório, tá? Então, quando é que pode ter acumulação de cargo público, pessoal? 2 cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horário e não seja o caso de professor com dedicação exclusiva, porque aí a legislação que aborda a dedicação exclusiva proíbe que ele assuma outro cargo público, tá bom? Então, por exemplo, a pessoa pode ser professor da rede pública estadual e da rede pública municipal, ou pode ser professor, enfim, de universidade, de outra, se não for cargo de dedicação exclusiva, dentre outras questões. Lembrando que tem que ter a compatibilidade de horário. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, semana passada, foi retrasada, eu acho que eu estava vendo, ou foi notícia ou foi no informativo, dizendo que esse requisito de carga horária máxima, né, ele não pode ser exigido. Então, alguns tribunais me entendendo que tinha que ter uma carga horária máxima de 60 horas, tá? Então, eu não podia ocupar 2 cargos públicos de 40 horas, mas o Supremo entendeu que não. Se houver essa compatibilidade de horário, tá bom, você pode acumular cargo público. Então, acontece, meus amigos, alguns cargos, por exemplo, de médico, né, que fazem plantões, então eles conseguem compatibilizar 2 cargos de 40 horas, entendeu? Sei lá, professor também consegue. Algumas carreiras específicas você consegue ter duas cargas horárias. Você é fiscal, que desenvolve atividade remota, teletrabalho, e é professor, tá bom? Então, você pode ser professor 40 horas e fiscal, a gente
auditor fiscal, 40 horas. Vai ultrapassar 60 horas, que era o indicativo que tinha de alguns pareceres, tá bom? Lembrando, pessoal, que essa questão de acumulação de cargo público se aplica também às entidades da administração indireta, tá? Então, não esqueçam disso. Mas vamos lá. 2 cargos de professor, um cargo de professor e outro técnico, tá bom? Técnico científico. Professor, o que é cargo técnico científico? É o que não é cargo de professor, tá bom? Vai estar lá enquadrado como cargo técnico científico, tá bom? Não dá para você enumerar quais cargos são técnicos científicos. Então, qualquer cargo de, sei lá, auditor fiscal, policial, magistrado, promotor, tudo isso é cargo técnico, tá bom? Então, 2 cargos de professor, um cargo de professor com o técnico e 2 cargos privativos de profissional de saúde, com profissão regulamentada. Então, aí pega médico, pega psicólogo, apesar de psicologia ser lá na ciências humanas, né, mas é considerado um profissional de saúde, tá bom? Então, educador físico, tá? Nutrólogo, enfim, uma série de profissões aí que já são regulamentadas e compreendem profissões de saúde, tá bom? Tem aqui uma pergunta. Professor, qual o grau de liberdade que os bancos públicos possuem, dada a sua natureza, para remunerar seus diretores/presidente? Isso aí é uma questão que já foi levada aos tribunais. Na época, na verdade, já faz um tempo que eu não me atualizo nessa jurisprudência, mas há alguns anos atrás eu vi uma decisão, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, que impôs o teto remuneratório, tá bom? Na próxima aula eu vou abordar a questão do teto mais específica, eu prometo rever se tem alguma novidade nesse sentido, mas quando eu tinha estudado essa matéria, o Supremo tinha decidido que, como o banco é público, então ele recebe recurso público, então as pessoas que tinham sido nomeadas, que estão exercendo o cargo lá, estavam sujeitos ao teto remuneratório, tá bom? Mas aí existe também a figura que eu já comentei com vocês, que é membro de conselho administrativo, que não tem essa questão de teto remuneratório, né? Enfim, eu vou aprofundar isso com vocês na próxima explanação, que eu vou abordar a questão do teto, tá bom? E deixa eu ver mais alguma questão de acumulação de cargo público. Tem a questão do professor com regime de dedicação exclusiva, e se pode advogar ou não, aí tem uma questão bem controvertida, tá bom? Porque, por exemplo, o professor advogado, o estatuto da OAB, ele tem um dispositivo, não estou sabendo, não estou lembrando aqui qual é, mas ele coloca o seguinte: é vedado o exercício da advocacia para o servidor público da administração pública direta e indireta da União, do Estado e do município. Aí tem lá, parágrafo único, não está sujeito a essa vedação o professor de curso jurídico, então, servidor público de curso jurídico. E aí há um entendimento, né? Isso tem discussão jurisprudencial, mas há entendimento que mesmo o professor estando com dedicação exclusiva, ele poderia exercer a advocacia, desde que não fosse em horário de aula, tá certo? E isso não atrapalhasse lá as suas atividades, seu cronograma, etc. Tá bom? Porque o Estatuto da OAB seria uma norma específica e esse conflito de normas poderia ensejar essa aplicação. O STJ discutiu, inclusive, que na questão da lei do estágio, o estagiário de direito tinha algumas peculiaridades em razão à lei do estágio genérica, tá bom? Porque a lei do OAB coloca peculiaridades, enfim, então talvez isso poderia ser objeto de discussão. Mas é uma questão jurisprudencial, né? Isso vai ser objeto de maiores aprofundamentos. E eu me comprometo a abordar mais essa questão de servidor público com vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Vou ficar por aqui.
Um abraço a todos.